Nosso Bom Dia hoje vai falar de plantas maravilhosas e vamos falar de empreendedoras que investiram e que sempre traz algo de novo para a gente mostrar aqui no programa, é muito legal. Eu quero falar de duas mulheres maravilhosas. Uma é a Tabata, que por sinal já se encontra aqui no nosso estúdio, e também a dona Darcy Matos. E eu quero conhecer a história dessas duas mulheres empreendedoras e de uma que está de frente aqui, que é a Tabata Duarte. Elas duas são apaixonadas por flores e plantas e mostram como a gente pode cuidar dessas plantas, principalmente dentro de apartamento. Deixa eu ir aqui pertinho dela para dar um abraço nela. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, querida. Seja bem-vinda ao nosso programa, ficar aqui pertinho de você. Primeiro, você só trouxe plantas maravilhosas. Obrigada. Vasos lindos. Já percebi que vocês duas são apaixonadas pelo contexto geral, né? Sim. Me conta a tua história, me conta tudo. Então, começou com a minha mãe, né? Ela sempre foi apaixonada por plantas. E no começo eu não gostava muito. Quando eu morava com ela, não gostava muito. Ela sempre teve muita planta em casa e eu nem dava muito valor. Quando eu fui morar no meu apartamento, ela me deu as primeiras plantas e aí que eu me apaixonei. Você se lembra qual foi a primeira planta que ela te deu? Foi uma palmeira. Uma palmeira. Foi. Eita. E aí comecei a ter as primeiras palmeiras no meu apartamento. E aí pronto, agora meu apartamento... Se apaixonou. É. Agora sim, existe uma diferença de você ter plantas dentro de uma residência, casa, Sim. né? Com mais espaço, Muita um ambiente diferença. mais aberto, onde geralmente você até coloca as plantas fora de casa. Exatamente. E existe uma diferença de você ter plantas Sim. dentro do apartamento. Dentro do Algumas apartamento. se adaptam, outras não. Plantas de sol, no meu apartamento eu não tenho muito sol. Então, a minha mãe, por exemplo, tem muitas rosas do deserto. No meu apartamento eu não consigo. Ela tem uma coleção de rosas do deserto, eu já tentei ter rosas do deserto no meu apartamento, não consegui. Porque eles precisam muito da claridade do sol. É, exatamente. Elas precisam de 4, 5, 6 horas de sol por dia. E eu não tenho isso no meu apartamento. Agora, interessante, Tabata, que nos últimos tempos as pessoas começaram a perceber que não basta você querer ter planta em casa. Porque às vezes você olha para uma planta e diz, eu amo essa planta. Você ama a planta, mas é uma planta que você vai ter que escolher um ambiente, um habitat para ela, porque senão ela morre. Exato. Você tem que escolher a planta adequada para o seu ambiente. Muito bom. Não adianta você querer ter uma planta que ela não vai sobreviver àquele ambiente. E aí você vai ter trabalho, você vai ter gasto. E aí você acaba achando que você não sabe cuidar de planta, mas na verdade você está escolhendo as plantas erradas para o seu ambiente. Quando você descobriu, junto com a sua mãe já era apaixonada pelas plantas, aí você veio com outro lado de se apaixonar, conhecer um pouco mais o histórico de cada uma delas, saber aonde elas poderiam se adaptar, e hoje a gente sabe que a maioria das pessoas moram em apartamentos por várias questões, e elas querem um apartamento bonitinho, bem organizado, e a gente sabe que planta é vida. Exato. Né? E você precisa respirar num clima seco como o nosso. Levar uma planta para dentro de casa é levar saúde, exatamente. Né? Também. Traz vida ao ambiente, né? Muda totalmente a cara. Traz aquela cara de lar, né? Pro nosso apartamento. Agora, hoje no programa, gente, ela vai falar das plantas que é interessante você ter em apartamento. Isso. Mas estas mulheres maravilhosas são apaixonadas por flores e plantas para várias situações e vários ambientes. Mas hoje, no programa, a gente vai falar de plantas para apartamento. Isso. Para que a gente acerte mais do que é, né? Hoje eu trouxe algumas espécies que são indicadas para ambientes de sombra, né? Eu tô encantada, ela já cheguei logo, falei assim, que planta é essa? Eu nunca tinha visto. Ela me explicou. É a lança de São Jorge, né? Que é uma planta super comum, só que aqui em uma apresentação diferente. É a lança de São Jorge trançada. E o que é interessante é que depois que ela está trançada, ela não cresce mais. Eu tenho uma, já tem 3 anos, e ela fica exatamente assim. Interessante, ela tem trançada bem pequenininha, assim, miniatura. E não morre. E ela é super durável. Você pode regar, assim, a cada 15 dias, por exemplo, e ela vai resistir, ela é super resistente à falta d'água. É muito mais fácil você matar uma espada, né? Essa aqui é uma espada, essa aqui também é da mesma família. Essas 3 são da mesma família. É muito mais fácil você matar ela por excesso de água do que por falta. Agora eu tenho uma curiosidade. Para ela ficar assim, é ela que é assim? Não, tem que ser feito essa modificação nela. Gente, que interessante. Aí ela tá amarrada aqui em cima, ó. Aqui tem uma liguinha pra amarrar ela e você não pode soltar. Porque a gente tem olha, que deixar a ela gente assim. pensa que é o tipo de planta. Não, ela tá feita a trança e aí você não pode soltar. Tem que deixar ela assim amarradinha e aí ela não cresce mais. Depois que ela tá feita a trança, fica assim como se fosse uma escultura. Quando a pessoa vai buscar essa planta, o nome dela é?
Sansevieria. Sansevieria. Isso, Pronto. Sansevieria. Todas essas aqui são da família das Sansevierias. Essa daqui não cresce. Essa aqui é a mini. É a mini espada. Aí essa aqui é a mais comum, né? Que é a espada de São Jorge. Essa é a lança. Pronto. E essa é a mini espada. E as demais que estão aqui? Essa aqui é a Comigo Ninguém Pode. Sim. Que também é ótima para ambientes de sombra, só que essa a gente... Diferenciada também, né? Isso, e essa a gente tem que ter o cuidado que é uma planta tóxica, né? Para animais, para pets e para crianças, porque né? tanto essa como a jiboia são plantas tóxicas, Isso, né? Que a pessoa tem que ter muito cuidado. Exato. Ela é Porque, às ótima para ambientes de sombra, mas é uma planta tóxica. Essa planta, ela só é criada na terra ou ela também pode ser na água? Essa é melhor na terra. A jiboia ela é ótima para você ter na água. Sim. Essa outra. Aqui é a zamioculca, que também é uma planta ótima para ambientes de sombra e é ótima para ambientes de escritório, por exemplo, porque ela se adapta muito bem a ar-condicionado. Relacionada à água, como essas plantas? Como são essas plantas? A zamioculca vai muito bem na água, assim como a jiboia. E a espada também, essa que tá aqui embaixo. Por exemplo, como elas estão dentro do apartamento, a questão de você também umidificá-las, né? Para deixar elas... É muita água ou pouca água? A zamioculca é pouquíssima água. Tem gente que fala... Só ficar úmidazinha. Exatamente. Tem gente que fala que rega a zamioculca igual paga boleto, uma vez por mês. Muito bom, vem pra cá comigo, vem pra cá comigo. Me fala dessa e dessa outra. Aqui é o pacová, ela é uma espécie de filodendro. Ela é ótima para ambiente de sombra, ela não gosta de sol. Ela deu até uma leve queimadinha porque pegou um solzinho. Tem algumas plantas que eu tenho observado que elas têm realmente queimado, porém não morreram. Elas estão só queimadas. E aqui não é nem sol que ela pegou, é só o calor. Aqui em Teresina que tá muito intenso, né? Verdade. Tá muito quente aqui em Teresina e aí, ó, só o calor só o aumento do calor, né? Não é nem o sol direto. Já dá uma queimada nas folhas. Pronto. E essa daqui? E aqui a glaonema, que também é uma planta super resistente. Né? Tem vários tipos, ela tem vários tipos de folhas, sabe? Tem cor de rosa, tem verde, prateada, muita variedade, muito bonita. Ótima para apartamento e ótima para quem está iniciando agora no mundo das plantas, porque são super resistentes. Que bom. Muito boas. Tem mais uma aqui ao meio. E essa aqui é a ficus. A ficus elástica. Ela é uma árvore. Sabe aquela árvore que fica em frente ao restaurante de coco bambu, que é uma árvore bem grande ali na esquina? É uma árvore dessa espécie. Gente, a gente jura exatamente. Que não é. Só que agora ela chegou assim, pra você ter no seu apartamento. Que legal. Uma mini árvore. Agora sim, gente, o bom é que essas empreendedoras, elas estudam o mercado e elas chegam ao mercado trazendo para vocês novidades, facilidades, fazendo com que todo mundo tenha o prazer de ter uma planta em casa. E tem gente também, Tabata, que não sabe cultivar. Não sabe cuidar das plantas. Tem muita gente que vai até para as artificiais, desejando uma planta natural em casa, mas não sabe cuidar. Então, assim, a gente lembra você que está assistindo o nosso programa que você também tem que saber qual é o empreendedor profissional que você vai procurar no mercado. Exatamente. Porque tem várias pessoas que vendem plantas, mas tem muitas outras pessoas que vendem a planta entendendo e sabendo como indicar ela para chegar até a sua residência. Exatamente. Porque eu não nego que não é todo mundo que sabe realmente cultivar, não é todo mundo que sabe cuidar. Então, se você quer ter uma planta em casa, mas uma planta que seja mais acessível aos seus cuidados, tem gente que passa tempo viajando. Exatamente. Tem muita gente que não tem... É como um pet dentro de casa. Né? Às vezes dá para você ter, às vezes não dá. A planta, se você souber qual é a planta que você está levando para casa, fica mais fácil, exatamente. Né? E aí, quando você tem pouco tempo, por exemplo, né? Você pode ter uma zamioculca, uma espada, que você vai regar uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, né? Se você já tem mais tempo, que pode regar 2 vezes por semana, né? Você já pode ter um pacová, um aglaonema, né? Quando você já tem mais tempo disponível. Então, você tem que saber quanto tempo disponível você tem, né? Para cuidar daquela planta, daquele ser vivo, porque você tem que entender que é um ser vivo. Pronto. E algumas vai necessitar, né, de cuidados, não tem como. Os ambientes também do apartamento vão influenciar na hora de você levar uma planta, por exemplo, o banheiro. Sim. Tem algumas plantas que não se adaptam? Tem, com certeza, porque banheiro é um ambiente úmido, né? Porque a gente é um ambiente que tá o chuveiro ligado, né, o tempo inteiro, então tem umidade e tem muito banheiro que não tem janela. Sim. Então, as pessoas têm que entender que plantas de sombra não é planta de breu, né? Que
precisa de luz. Sim. Ela é de sombra, mas ela ainda precisa de alguma luminosidade. Então, se o seu banheiro não tem janela, pelo menos uma vez por semana, você tem que levar a sua plantinha lá para a varanda, né? Para pegar um solzinho, deixar ela lá um dia, 2, aí depois você retorna ela, né, pro seu banheiro. Não pode deixar ela lá direto, no escuro o tempo todo, porque senão ela não vai se desenvolver, porque a planta, para se desenvolver, ela precisa de luz. Ela não pode ficar no escuro o tempo todo. Maravilha. E assim, gente, nada melhor do que as dicas. Eu sei que você deve ter mais dúvidas aí, mas você vai entrar em contato com a Tabata, com a mãe dela, Dona Darcy, um beijo, viu? Parabéns. Ela que sempre foi apaixonada. Sim. E ela fica mais encantada vendo você aqui falando das plantas. Minha gente. Qual é o bairro que vocês estão? A gente fica no bairro Ininga, pertinho da UFP. Ah, um beijo para todo mundo aí no bairro Ininga. Parabenizar, eu tenho orgulho de vocês, orgulho dos empreendedores, das empreendedoras. Que Deus continue te abençoando, te guardando. Muito obrigada. Aprenda mais, traga mais dicas aqui para o nosso programa, porque o nosso público ama. Muito obrigada. Tá bom? Fala do teu Instagram. O nosso Instagram é @DMFplantas. Pronto, então, gente, tá aí dado o recado, essas plantas lindas. Não vem mais com dúvida de que não tem nenhuma planta que dá certo aqui em casa. Eu moro em apartamento, dá certo sim. Dá certo sim. Né? Obrigada, tá? Obrigada a você. Sucesso pra você e pra sua mãezinha. E olha, você que é do Ininga já sabe quem é que você vai procurar, né? Muito bom.